Então, pessoal, última aula do ano, né? Estamos aí falando dos cordados, mais especificamente, falamos já de peixes, anfíbios, répteis e aves, e agora vamos falar dos mamíferos e encerrar o reino animal. Então, os mamíferos são desse ramo aqui de amniotas, né? Que são chamados de sinapsida, e eles têm algumas características exclusivas, né? Que os tornam aí, vamos dizer assim, monofiléticos, né? Ou seja, eles têm um ancestral, todos eles um mesmo ancestral em comum, com essas características que são exclusivas desse grupo. Vamos lá ver quais são elas. Então, como eu falei, os amniotas têm o grupo aqui do sinapsida e do sauropsida. Sauropsida nós já falamos de todos, agora vamos para o sinapsida, que são os mamíferos, né? Então, são os amniotas mamíferos. Aqui mais uma representação, né? Então eu coloco peixes como um grande grupo, tetrápoda como um outro grande grupo. Aí dentro de tetrápoda, né, que eu falei aqui, que pega anfíbios, répteis, os dinossauros, as aves e os mamíferos, nós temos aqui a mesma origem desses tetrápodas. Aí aqui nós temos a mesma origem dos amniotas. E daí dentro dos amniotas temos os sinapsidas, que são os mamíferos, e os sauropsidas, que daí incluem répteis, dinossauros e aves. Então aqui estão nossos mamíferos, né, que estão os primatas, os ursos, que são os carnívoros, aí, né, os felinos, aqui o morcego, que são os quirópteros, os cetáceos, que é o caso aqui do golfinho, temos o ornitorrinco aqui, que é um bichinho totalmente diferente, aqui um outro felininho, um cachorrinho, e aqui um peixe-boi, eu acredito, aqui por essa foto. Então, gente, quem que são os representantes? Né? O canguru, elefante, rato, golfinho, morcego, homem. Então tem uma série de mamíferos, são os que mais aparecem nas séries do Discovery Channel e National Geographic. Né? Surgiram há cerca de 225 milhões de anos. Então, se você for analisar o grupo mais recente aí dos que a gente viu agora, é o grupo das aves, né? Que tinha surgido aí há cerca de 120 milhões de anos. E aqui os mamíferos há 225 milhões de anos, a partir de um ancestral comum ali com um determinado grupo de répteis. São endotérmicos ou homeotérmicos, né? Mantém a temperatura corporal constante, para isso depende de uma demanda energética alta e, consequentemente, um sistema respiratório muito eficiente. Então, tanto aves quanto mamíferos têm um sistema respiratório muito eficiente, um sistema circulatório também muito eficiente. Né, que é aquele sistema circulatório com o coração com 4 cavidades e sem misturar sangue no coração. Características que são exclusivas aí, né, de mamíferos. Então, eles têm pelos cobrindo o corpo. Ah, professor, onde está o pelo da baleia? Na língua, mas tem. Tá? Dentição especializada. Então, pela primeira vez, aparecem dentes com funções específicas, né? Com os caninos, incisivos, molares e premolares. Então, eles têm uma dentição diferenciada de acordo com o hábito alimentar. Então, isso é característico de mamíferos. Possuem um músculo que auxilia na respiração. Então, além dos músculos intercostais e da costela, tem um músculo que fica embaixo do abdômen, né, embaixo dos pulmões e em cima do fígado, que divide a cavidade abdominal da torácica e que auxilia na ventilação dos pulmões, pressionando na expiração e baixando na inspiração, fazendo com que o ar entre e saia dos pulmões, tornando a troca gasosa muito mais eficiente. Aqui tem uma camada de tecido adiposo, que é chamada de hipoderme, logo abaixo aqui da pele, né? Essa camada amarelinha aqui abaixo da pele. Essa hipoderme, ou tecido adiposo, ela, além de servir como reserva energética, ela auxilia na manutenção da temperatura, porque a gordura é um ótimo isolante térmico. Certo? Além disso, possuem várias glândulas associadas à pele. Glândulas sudoríparas, que são as glândulas de suor, que servem para controlar a temperatura corporal, para baixar a temperatura quando ela está elevada.
Glândulas mamárias, que têm a função de secretar o leite na hora da amamentação do bebezinho, do filhotinho. Glândulas sebáceas têm a função de proteger e lubrificar a pele, o cabelo e os pelos. E odoríferas, que geralmente estão relacionadas à identificação da espécie e também à reprodução. Então, quanto ao sistema digestório, né? O sistema digestório termina em ânus, então só peixes ósseos e mamíferos terminam o tubo digestório em ânus, o restante é tudo em cloaca. Tem representantes que são ruminantes, que apresentam um estômago um pouco diferenciado, com 4 câmaras, né? Então, tem 2 caminhos distintos. Então, a vaca, que é um ruminante, ela come a graminha, a grama já vai direto lá para a última camada lá do estômago da vaca, que é chamada de rumen. Lá tem uma série de micro-organismos que fazem a digestão da celulose, porque a vaca não consegue digerir a celulose, nem a gente. Aí digere a celulose, quebra esse açúcar, né, esses micro-organismos que tem aqui, e ele fica aqui um bom tempo sofrendo essa digestão. Aí ele retorna e vem para a região que a gente chama de retículo. Nesse retículo, aos poucos, o alimento vai voltando para a boca, né? Então ela rumina, o alimento volta como se fosse uma baba verde, aí ela mastiga pela segunda vez, aí quando ela engole de novo, aí vai para o estômago propriamente dito, né? Que seria o similar ao nosso, que é chamado de omaso. Aí do omaso vai para o abomaso e do abomaso vai para o intestino. Então, no caso aqui dos ruminantes, eles engolem o alimento 2 vezes para a digestão. Na primeira etapa, é só para os micro-organismos digerirem a celulose. Depois é que ele ingere novamente e vai conseguir obter os nutrientes desse alimento. Se fosse sem a ajuda dos micro-organismos, certamente não conseguiria. Aqui tem o tubo digestório de um carnívoro, que é similar ao tubo digestório nosso, né, com pâncreas, fígado, tudo participando do processo digestivo, além do próprio tubo digestório. Aqui, então, aquela dentição, né, diferenciada de acordo com o hábito alimentar. Essa dentição especializada é típica de mamíferos. Então, molares e pré-molares ajudam a macerar, né? O canino ajuda a perfurar e o incisivo a rasgar. Então, cada um tem uma função específica e, de acordo com o hábito alimentar, vai estar mais desenvolvido um ou outro. No caso da vaca, por exemplo, ela tem vários molares e pré-molares, porque ajuda nessa trituração do alimento lá no fundo da arcada dentária, né? Muito bem. Aí, quanto à circulação, né? Circulação, o coração, ele tem 4 cavidades, como eu falei, é um sistema circulatório muito eficiente, com a circulação dupla e completa. Então, tem o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, sem mistura de sangue pobre em oxigênio, que é do lado direito que vem lá do corpo, com o sangue rico em oxigênio, que é do lado esquerdo, que acabou de vir dos pulmões. Então, ela é dupla porque vai uma circulação para o pulmão e outra para o corpo. Completa porque não mistura sangue rico e pobre em oxigênio dentro do coração. O sistema excretor é por um par de rins, né? Aqui está essa estrutura, esses rins se ligam a ureteres. Esses ureteres desembocam na bexiga, que armazena a urina e elimina através da uretra. Dentro do rim, eles têm os néfrons, né, que são unidades filtrantes aí do sangue. Eles filtram o sangue e começam a formar a urina e desembocam todos eles aqui, nessa região do rim, que é a pelve renal. Certo? Eles são ureotélicos, excretam ureia, né, para economizar um pouco de água. Então, transformam amônia em ureia para economizar a água e não eliminar tanto na urina. Além disso, pode ocorrer excreção também através das glândulas sudoríparas. Então, alguns sais e substâncias que estiverem em excesso podem ser liberados também através das glândulas sudoríparas. Então, além da função de controle da temperatura do corpo, também tem a função de eliminar algumas substâncias que estão em excesso no organismo. Sistema nervoso é o tubo nervoso dorsal, como todo cordado, né?
com um encéfalo extremamente desenvolvido, com várias circunvoluções, que a gente fala. Quanto maior o número de circunvoluções, mais complexa é a rede nervosa desse ser vivo. E no caso dos mamíferos, eles têm muitas e muitas circunvoluções. Então, seria o sistema nervoso mais complexo aí de todo o reino animal. Sistema respiratório tem 2 pulmões alveolares com uma ampla área de trocas gasosas, né? Então é o pulmão alveolar com a maior ramificação dentro dele, então a troca gasosa se torna muito mais efetiva, né? Tem uma superfície muito maior. Quanto à reprodução, a fecundação é interna, o desenvolvimento é direto, sem fase larval, são vivíparos, né, com exceção de um grupo que a gente vai ver, e os ovos, né, ou célula-ovo, aí, entre aspas, com 5 anexos embrionários. Na verdade, a placenta, né, ela acaba substituindo praticamente tudo. O vitelo, nos placentários, ele é praticamente nulo, ele tem uma pequena quantidade só para a multiplicação inicial das células. O alantoide e o córeo, eles acabam sumindo porque eles dão origem à placenta, né? Aí forma o que a gente chama de alantocório, né? Então a placenta faz o papel que eles tinham a função. E o âmnio acaba formando a bolsa líquida, né? Que é quando rompe a bolsa que o bebê nasce, né? E essa bolsa, na verdade, é a bolsa líquida, que é o saco amniótico. Tá bom? Então, na verdade, esses 5 anexos embrionários acabam se resumindo a placenta e âmnio. E daí esses caras aqui só estão na parte inicial do desenvolvimento e eles acabam não sendo tão importantes aí para os mamíferos placentários, certo? Então, o que é mais importante é a própria placenta. E aqui está a representação, né, do pulmão, com o diafragma aqui e o pulmão alveolar, aqui seriam os alvéolos com várias áreas ramificadas dentro dele para efetivar as trocas gasosas com o ar que circula nos pulmões. Quanto à classificação, eles são classificados em prototérios, metatérios e eutérios. Proto quer dizer antes, meta seria intermediário e eu seria verdadeiro. Então, os prototérios são organismos bem capciosos, bem diferentes, que são o ornitorrinco e a equidna. Por que bem diferentes, né? Eles têm um bico córneo, eles têm garras nas patas, eles têm essa cauda alongada, né? No caso aqui do ornitorrinco. Ele não tem mamilos, ele tem somente glândulas mamárias, então a glândula mamária secreta o leite e ele escorre pelo pelo no ventre da mãe. E eles botam ovos. Então é o único mamífero, os únicos mamíferos aqui que põem ovos. E apresentam esse bico córneo e garras bem fortes. Certo? É um bichinho bonitinho, mas ele é curioso, né? Porque ele é o único mamífero, aí, é o único grupo de mamíferos que põe ovos, são ovíparos. E aqui é a equidna, esse bichinho espinhudinho também com esse bico córneo e parente próximo aqui do ornitorrinco. Eles sofreram um processo evolutivo bem diferenciado, porque vivem numa região de ilhas lá próximo da Austrália. Metatérios são os conhecidos como marsupiais. Tem os cangurus, gambá, cuíca e o coala. Eles possuem como característica aquele marsúpio, aquela bolsa onde o filhotinho fica para terminar o desenvolvimento dele. Então ele começa o desenvolvimento no útero, termina dentro do marsúpio. E lá dentro do marsúpio é que estão os mamíferos, por onde eles vão ser amamentados, pelas glândulas mamárias, secretando aí o leite nos mamilos. E os eutérios, ou placentários, são os que têm placenta. Então, é o que eu falei, o saco vitelínico, o córion e o alantoide acabam perdendo a função, porque a placenta faz o papel de todos eles. Ela traz os nutrientes, ela elimina os excretas para o sangue da mãe e ela também auxilia nessa barreira para não entrar micro-organismos. Então, o único anexo embrionário que fica mesmo do ovo, vamos dizer assim, é o âmnio, que ele forma aquele saco amniótico em volta, que é a bolsa líquida que protege o
o feto, né, o bebezinho ou o filhotinho contra qualquer pancada, né, ou até contra a desidratação também. Então aqui tem exemplos, né, de marsupiais, aqueles eram exemplos de prototérios, aqui de metatérios. Então tem a cuiquinha, o gambazinho, o coala e o canguru. E aqui os representantes de eutérios, que são os placentários. Então tem aqui os proboscídeos, que são os elefantes, os cetáceos. Aqui a capivara é um roedor, um primata. Aqui o ungulado, que são esses que se apoiam em cima das unhas, né? Que é o caso do cavalo, ele é perissodáctilo. Aí tem o artiodáctilo, que é o porquinho, que tem aquela patinha bífida, ou o caso da vaca também. Aqui um felino, né? Um carnívoro, que seria o urso. Aqui é uma topeirinha. Esse aqui é um camelo, que é parente também do dromedário, né? Que são, eles acumulam gordura nessa corcova aqui. Essa gordura serve também como armazenamento de água, né? Indiretamente. Aqui estão as girafas e aqui uma lebrezinha. Então são os diversos grupos de mamíferos que a gente pode encontrar dentro aqui dos placentários. Esses aqui é que são os mais famosos nos documentários do Discovery Channel. Bom, gente, então, de matéria que eu tinha para passar para vocês aí do reino animal, acho que é isso. E se tiverem alguma dúvida, é só me procurar. Um abraço, até mais.